Falta de petróleo, falta de energia elétrica, falta de tudo. E agora falta tempo. Segura essa. Cuba pode estar entrando num ponto onde não tem mais volta. E tem uma peça-chave nesse jogo que você já conhece, Donald Trump. Mas calma, porque no final desse vídeo eu vou te mostrar um movimento que pode virar tudo de cabeça pra baixo. E eu acho que talvez ninguém esteja prestando atenção nisso. Vamos lá. Fala, galera, Trunks, Peter aqui. Bom, segunda-feira, 16 de março, um país inteiro mergulhou nas trevas. Não foi um bairro, né? Não foi uma cidade, foi Cuba inteira. Foi um blackout, um apagão generalizado. Cerca de 10 milhões de pessoas ficaram na escuridão absoluta. Aparelhos desligaram, sistemas de suporte de vida ficaram só na bateria. Caos. Na terça-feira, a situação voltou a se normalizar em algumas regiões. Mas a questão não era essa. A questão é que Cuba entrou em colapso. O apagão de segunda-feira não foi o primeiro. Dificilmente vai ser o último apagão. E a explicação para esse problema parece simples, né? Tá faltando petróleo em Cuba. A rede elétrica do país depende da queima de combustível para gerar eletricidade. A solução seria comprar ou produzir mais petróleo, certo? Não dá. Cuba precisa de cerca de 110 mil barris de petróleo por dia, mas só consegue extrair equivalente a 40 mil barris. Todo o resto precisa ser importado, só que agora não tem mais ninguém vendendo petróleo para Cuba. E é nesse ponto que a explicação fica bem mais complexa do que parecia. Até janeiro desse ano, o maior fornecedor de petróleo de Cuba era a Venezuela. Essa fonte secou, acabou. O governo dos Estados Unidos capturou o presidente lá, o Nicolás Maduro, na Venezuela. E agora, o Donald Trump quem determina para quem que a Venezuela vai ou não vai vender petróleo. E a estratégia era exatamente essa. Cuba não vai receber uma gota de petróleo da Venezuela. O resultado disso é uma crise. A rede elétrica de Cuba, já estava ferrada lá, estava debilitada por conta da falta de investimento nas últimas décadas. Só que piorou demais. Cara, tem sido apagão atrás de apagão em várias partes do país, chegando no blackout generalizado de segunda-feira. Mas não ficou só nisso. A crise é muito mais ampla, muito mais gigante. O preço do combustível disparou no mercado interno. Na teoria, a venda está sendo racionada e controlada pelo governo. Tipo, só turistas, diplomatas, quem consegue agendar horário pela internet é que tá conseguindo comprar gasolina nos postos estatais. E mesmo assim, cara, os caras ficam lá horas de espera para conseguir abastecer. Então, na prática, isso gerou um mercado paralelo. Por debaixo dos panos, o preço da gasolina chega a $9 o litro. São mais de 50 reais se fizer uma conversão direta pro real, né? Pra nossa moeda. 50 fucking reais um litro de gasolina, cara. Imagina isso. Aí, cara, não teve jeito. O governo de Cuba ele foi obrigado a reduzir o horário escolar, adiar ou cancelar eventos esportivos e culturais também, e até mesmo reduzir a circulação de ônibus e caminhões de lixo. Saiu das ruas, cara. As ruas estão vazias agora. Não tem gasolina para coletar o lixo nas ruas. Então a situação chegou num nível insustentável. Companhias aéreas internacionais estão suspendendo voos para Cuba, porque não existe garantia de que eles vão conseguir abastecer os aviões lá em Cuba, cara. Os caras chegam e não conseguem sair. American Airlines, Delta, Air Canada, todas cancelaram serviços em Cuba. O povo não tá aguentando mais. É caos total. Na noite de segunda-feira, a galera foi pro centro da capital bater lata e protestar contra o governo. Rolou tumulto, rolou quebra-quebra. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ele jogou a toalha. Vai fazer o quê? Ele admitiu em rede nacional que já tem 3 meses que não tá entrando petróleo em Cuba. As reservas foram todas pro saco. E o presidente também admitiu que o governo já tá em negociações com o principal responsável por tudo isso. Olha isso, o governo dos Estados Unidos. O presidente de Cuba declarou que está pronto para identificar os problemas bilaterais que precisam de solução. Traduzindo, vamos lá. O que os Estados Unidos quer de Cuba para parar com esse bloqueio? A resposta é tudo. E agora vem a fala que muda tudo. Na mesma segunda-feira do apagão total de Cuba, Donald Trump abriu o jogo. O Trump ele declarou textualmente: a vida toda ouvi falar sobre os Estados Unidos e Cuba. Quando os Estados Unidos terão a honra de tomar Cuba? Seria uma grande honra. Tomar Cuba de alguma forma. Sim, tomar Cuba. Acho que posso fazer o que quiser com ela. Não tem como ficar mais óbvio. O objetivo do Trump é capotar o governo de Cuba e tomar geral, cara, que é pra ele. Em janeiro desse ano, o Trump ameaçou impor tarifas pesadíssimas para qualquer país que ousasse exportar petróleo para Cuba. Então, foi tudo de caso pensado. A crise que Cuba está atravessando agora, cara, é resultado direto de uma intervenção do Donald Trump. E esse não é um plano que surgiu agora em 2026. Na verdade, nem começou com o Trump. Dá pra dizer que essa briga, é antiga pra caramba, muito antiga. Quando a Revolução Comunista tomou poder em Cuba em 1959, os Estados Unidos, se sentiu ameaçado. Primeiro porque Cuba fica coladinho ali com a Flórida, coladinho com o território americano. Segundo que a Revolução Comunista poderia se espalhar por outros países, né, da América Central. Cara, e os Estados Unidos, então, fez de tudo para sabotar o governo de Cuba, principalmente através de embargos comerciais. Então, desde 1959, Cuba ficou dependente do apoio de outros países do bloco comunista. Cuba virou xodó da União Soviética, né? Virou a provocação comunista vizinha dos Estados Unidos. A tal revolução comunista acabou não se espalhando. A União Soviética desmoronou e Cuba foi ficando cada vez mais isolada. Então, assim, do ponto de vista militar, cara, Cuba deixou de ser uma ameaça. Não representa mais ameaça nenhuma. Do ponto de vista econômico, nunca foi ameaça. Cuba não tem uma produção muito grande de nada e depende ainda de importações. O Barack Obama viu ali uma chance de aproximação. Cuba estava sozinha, estava esquecida no churrasco, né? Ninguém estava ligando para ela. Obama chegou junto, prometendo aliviar décadas de embargos. Parecia que ia terminar essa treta. Trocou de governo, veio Donald Trump. Era outra mentalidade.
Trump endureceu as sanções econômicas. No segundo mandato, cara, o Trump dobrou a aposta e incluiu Cuba na lista de países que apoiam o terrorismo. Em janeiro desse ano, a Casa Branca declarou que uma das metas da política dele externa seria trocar o governo de Cuba até o final de 2026. E na época o Trump ainda endureceu o discurso, abre aspas. Cuba é uma nação em crise e é preciso ter pena do país. Parece algo que simplesmente não vai sobreviver. Acho que Cuba não vai sobreviver. Bom, então a gente chega no ponto em que a gente está hoje, né? O ponto mais tenso já vivido pelo povo cubano nas últimas décadas. Cara, é realmente caótico, né? O estrangulamento energético de Cuba tá realmente funcionando. Segundo o jornal The New York Times, o governo dos Estados Unidos tá negociando ali nos bastidores. Trump estaria exigindo a saída do presidente Dias-Canel para que as negociações continuem. E ainda segundo o The New York Times, o Trump não estaria de olho em mudar completamente o regime de Cuba e teria disposto a passar o comando da ilha de volta para a família Castro. É uma abordagem completamente diferente da abordagem que foi utilizada na Venezuela e completamente diferente da abordagem utilizada no Irã. Porque no caso da Venezuela, a liderança ela foi sequestrada e foi substituída por uma liderança que aceita o poder dos Estados Unidos. No caso do Irã, a liderança foi bombardeada e vai continuar sendo bombardeada até assumir alguém que também aceite o poder dos Estados Unidos. Então assim, cara, pesando os prós e os contras, eu posso dizer que até o Trump tá pegando leve, né? Até que o Trump tá pegando leve com Cuba. Ainda assim, cara, o presidente lá de Cuba não tá disposto a ceder facilmente, não.